Muito bem, diante dessa pandemia e pandemônio de coronavírus, e ao longo desse período de quarentena, né, no qual mal ligamos a TV, o rádio, a internet, e o único assunto que se trata, né, é o coronavírus e as medidas protetivas contra ele, né, full time, é fácil compreender, né, que as pessoas, né, que o povo se sinta, grande parte do povo se sinta fragilizado, amedrontado e disposto a aderir às pautas, às mesmas pautas protetivas. Ok, mas a questão, o que é chocante, no meu entender, não é a proteção contra o fator coronavírus, mas é a disposição que as pessoas têm de se submeter a medidas impostas pelo Estado em tão pouco tempo. Você vê, em menos de um mês, a rotina de um país inteiro já está radicalmente alterada, está se criando tensões por todos os lados, econômico, moral, né? Uma crise na saúde pública, né? E também qualquer pessoa que expresse um mínimo de ceticismo diante dessa situação já é linchada moralmente. Quer dizer, e quem que está promovendo tudo isso? É o coronavírus ou é o Estado? Medidas protetivas contra o coronavírus precisam ser tomadas, mas com bom senso. Hum. Aqui em casa estamos de quarentena, mas nós temos a chance de trabalhar em casa. E tem duas pessoas aqui na minha família que são no grupo de risco e que precisam, de fato, aderir à quarentena, né? O problema é que a situação não é tão simples, né? A vida é complexa, né? A relação social é complexa, né? E é óbvio, não precisa nem um idiota como eu explicar isso, que existem pessoas que não têm como aderir à quarentena, né? Mas, então, não existe, de fato, não existe saída fácil para isso e tudo tem que ser ajustado aos poucos, né? Com rigor, com responsabilidade e com equilíbrio. Você tem que equilibrar forças. Se estamos lutando contra um mal que é invisível, temos que equilibrar forças. Temos que perceber que se não há uma evidência, né, na, na- não há uma evidência assim visível, né, a única coisa que se pode verificar são sintomas, e mesmo assim os sintomas ainda ainda estão sendo precariamente, né, diagnosticados. Então é claro que há necessidade de cuidado, né, contra esse inimigo que está oculto, mas também há que se tomar uma precaução, né, já que se trata também, não se trata só da saúde, do bem público, da saúde pública, mas também se trata de defender cada indivíduo. Então, existe sim a necessidade das pessoas é, se protegerem de um outro inimigo invisível, que são, né, o oculto, que são os grupos ideológicos e as autoridades políticas que podem muito bem se aproveitar dessa situação, dado que estamos em período, em ano eleitoral e existe uma crise entre o Congresso e a Presidência da República. Então, a crise é muito mais política, né? E é óbvio que tudo isso é um prato cheio para se promover um controle social, uma engenharia social por parte, né, de autoridades estatais. Isso é batata, não tem como, né, não perceber isso. Qualquer pessoa que tem um mínimo de informação e que tem um mínimo de interesse por conhecer a verdade vai perceber isso, né? Então, existem, na verdade, dois inimigos. Um inimigo que pode ser letal para a nossa saúde e tem outro inimigo que pode ser letal para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa inteligência, né? E quem mais sofre com isso, de fato, é o povão. As pessoas que honestamente procuram conduzir a sua vida, as suas vidas, né? Então, é óbvio que também, né, metade dessa pandemia ela é um alarde artificiosamente produzido. Não existe um flagrante aí. Colocaram na internet uma foto em que você tem uma matéria produzida, acho que pela Rede Globo, em que a repórter está toda isolada, né, com roupa de borracha, bota, luva, máscara, com o microfone na mão, e o cinegrafista está vestido como eu. Ou seja, a conclusão que se chegou é de que o medo vende. Nós temos o presidente Jair Bolsonaro apresentando uma matéria
né? Em que em São Paulo, o prefeito Bruno Covas ordenou que se fossem abertas diversas covas para receber os possíveis óbitos por coronavírus. O presidente está cercado de inimigos e o povo também está cercado de inimigos, né? E me parece que os vira-casaca, as pessoas que estavam apoiando antes o agora presidente Jair Bolsonaro e agora se voltam contra ele, estão adotando uma atitude muito politicamente correta, entendeu? Agora parece que o politicamente incorreto ele é nocivo para o bem social, né? Parece que agora, antes, os questionamentos em torno do governo passado, que eram questionamentos legítimos, né? Eles, eles vinham sobretudo dos politicamente incorretos. E agora parece que os questionamentos estão proibidos diante, né, da pandemia de coronavírus. E quem está levando isso na cabeça é sobretudo o presidente da República, né? Enquanto isso, autoridades que se opõem ao presidente estão conseguindo ganhar terreno, né, para manter os seus cargos. E em troca vão distribuir merrecas, né, nas contas do povo que não pode, que não está, que está proibido de trabalhar e que não tem uma outra fonte de renda. Ou seja, vai se formando todo um sistema de controle social. Sim, isso é óbvio, né? Se instaurou uma crise em todos os sentidos. E tem que ser muito burro para não perceber isso. Tem que ser muito burro que para não perceber que por mais que o Covid seja um fator letal, né, esse fator pode ser, essa crise pode ser intensificada justamente por grupos ideológicos e autoridades políticas que, de fato, estão tentando promover uma engenharia social. Qualquer pessoa que estude, mesmo um estudante, um Zé Ninguém como eu, que estuda, que se informa, é capaz de entender que todas as revoluções foram engendradas mais ou menos em esquemas assim. Você tem ou uma crise real ou uma crise artificiosamente produzida para se tentar controlar as pessoas, predispor o espírito das pessoas a formar uma massa que vai apoiar um determinado grupo contra um determinado mal. Na Revolução Francesa, isso se produziu sobretudo por literaturas panfletárias. Foi assim em meados do século XIX, com a publicação do opúsculo Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx. Foi assim na Comuna de Paris. Foi assim na tomada do poder na Rússia, na tomada do poder na China, em Cuba, na Albânia, nos países do leste europeu. E provavelmente o exemplo mais popular disso está no nacionalsocialismo na Alemanha, no regime nazista, em que praticamente pessoas que não eram da etnia germânica eram tratadas como verdadeiros vírus, verdadeiros, né, fatores letais que deveriam ser eliminados, né? E se pregava um isolamento até dessas pessoas. Então se percebe que as medidas de segurança, as medidas protetivas, elas estão enquadradas em padrões, ou pelo menos pode ser enquadradas em padrões que vão fortalecer muito mais uma nova ordem de organização social do que propriamente uma proteção da saúde pública, do bem-estar do povo. Afinal de contas, a nossa Constituição, ela limita, ela é uma esfera, forma uma esfera, ela limita por cima e por baixo. Dentro dessa esfera de convivência, né, respeitando determinadas normas básicas, as pessoas têm as suas liberdades, inclusive liberdade de contestar até o próprio sistema. Mas agora, diante desse período de coronavírus, não se pode contestar nada, porque toda pessoa que contesta é tido como irresponsável, entendeu? Então, percebe, gente, como é fácil, né, não só controlar as pessoas, mas como predispor grande parte do povão, da massa, que não tem tempo de pensar, de refletir e vamos dizer assim, manipular de certa forma as vontades para, para um determinado bloco de ações, formar um bloco homogêneo e quem não adere a esse bloco pode ser excluído, pode ser punido.
É claro que se pode fazer isso. O que não quer dizer que não se devam respeitar as medidas protetivas. Aqui em casa estamos respeitando. Pessoas, duas pessoas da minha família são no grupo de risco e elas têm que respeitar. Mas tudo dentro de certos limites, dentro do bom senso. E a atitude cética, ela é necessária. Quer um momento melhor do que esse para se pensar? Quer um momento melhor do que esse para, já que todas as pessoas foram colocadas quase que obrigatoriamente fora de suas rotinas? E muitas, grande parte está ociosa em casa, que é um momento melhor que esse para pensar na situação, para meditar sobre a situação, porra, meu, né? Se proteja desse inimigo invisível que é o coronavírus e se proteja também desse inimigo invisível que são as ideologias, os grupos ideológicos e as autoridades estatais que também podem agir de modo, né, bastante, vamos dizer assim, eficaz, né, e perigoso de controle social, ok? Era mais ou menos isso.